Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, outra riqueza insondável que você só vai encontrar na Igreja Católica são os 7 sacramentos. A espiritualidade pobre do protestantismo eliminou até mesmo esses importantes sinais. Os sacramentos são sinais visíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que servem para santificar os fiéis e a Igreja e que os acompanha em diversas situações da vida. Eles são o batismo, que encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 19 até o 20, onde Jesus enviou seus apóstolos para batizar, a confirmação com a imposição das mãos pelos apóstolos para receber o Espírito Santo, como vemos em Atos, capítulo 8, versículos 14 até o 17. A Eucaristia instituída por Jesus na última ceia com seus apóstolos, como vemos em Lucas capítulo 22, versículos 10 até o 20. A penitência ou a confissão, quando Jesus deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, conforme vemos no Evangelho de São João capítulo 20, versículos 22 até o 23. A unção dos enfermos, onde os presbíteros são instruídos a ungir os enfermos, como vemos em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. A ordem, quando Jesus instituiu o sacerdócio católico, como vemos em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E o matrimônio, instituído desde a criação, como vemos em Gênesis 2 e 24, e ratificado por Jesus, como no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 até o 6. Somente a Santa Igreja Católica tem essa lista completa de sacramentos. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Uma coisa que eu pensava muito quando eu era protestante, mas logo eu parava de pensar nisso, porque existem diferentes denominações, milhares de denominações diferentes, e que pregam ensino diferente, discordam de temas centrais, mas todas elas dizem seguir a mesma Bíblia e serem inspiradas pelo Espírito Santo. E foi estudando a patrística, que é os pais da igreja, os primeiros cristãos, lá dos primeiros séculos. E eles falavam como que funcionava essa igreja. Esses pais da igreja foram martirizados, foram aqueles que morreram no Coliseu, foram aqueles que eram discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo. Então eles aprenderam diretamente com os próprios apóstolos de Jesus. Tá, Isabela, mas e aí, o que eles falavam? Como que era essa igreja? Eles falavam que a igreja, embora espalhada pelo mundo, a igreja falava como se possuísse uma só boca. Eles tinham a mesma fé e criam do mesmo modo. E um desses discípulos, São Irineu de Lyon, ele escreveu o seguinte: ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que eram pregadas na época. E ele escreveu a seguinte coisa: eles, os hereges, se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí eu pensei, que igreja é essa? Que fala como se possuísse uma só boca, embora espalhada pelo mundo, que tem a mesma fé e que acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Só tem uma resposta: é a Igreja Católica, de 2000 anos. O meu processo de conversão foi estudando. E assim, como uma pessoa bem questionadora, eu queria resposta pra tudo. E assim, fé e razão andam juntas. E foi estudando que eu percebi. Tô fazendo esse vídeo por 2 razões. Primeiro, pode ser que você já esteja convertida, mas quer aprender mais sobre a fé. Mas também pode ser pra você que não se converteu ainda e tá nesse processo e tá com muitas dúvidas e muitos questionamentos. Afinal, eu cheguei à conclusão, o catolicismo tá certo. Mas eu continuo tendo dúvidas. E por isso eu continuo estudando. Porque quanto mais eu estudo e mais eu conheço Deus, mais eu amo Ele. É perfeito. E hoje eu vou te dar 3 dicas pra você ler o Catecismo do Padre Pio dentro da sua rotina. E não, você não precisa de 3 horas de leitura por dia, calma. A primeira forma é de manhã. Então, basicamente, você começar o seu dia com uma pergunta. O catecismo, ele é formado por perguntas e respostas. Então, você pode vir aqui no sumário, pegar as perguntas e se deixar moldando pelas respostas. Então, sei lá qual a sua dúvida. Mas vamos lá, você quer entender melhor o que é a Santa Missa. Então você vem aqui, o que é a Santa Missa? Você vai lá na página 250 e lê. É fato que você não vai conseguir compreender tudo 100% de início. Então calma. Vai lendo, deixa Deus ir trabalhando no seu coração. E é um processo, gente. Eu não sei se eu já falei, mas eu demorei uns 2 anos pra, de fato, mudar e me converter de fato. Não foi do dia pra noite.
Bom, isso inclusive se relaciona com a segunda dica, que é o seguinte. Tem temas que, apesar de a gente já ter aderido à fé, tipo, beleza, eu acho que eu tô concordando com tudo. Mas tem sempre uns temas, assim, sabe, que você precisa aprender mais. Eu, por exemplo, tinha muita dúvida com relação à graça e ao sofrimento. Por que algumas pessoas sofrem? E o que é o sofrimento de fato? E como que eu uso isso no meu dia a dia? Não faz sentido. Eu ficava brava com Deus, sabe? E aí, nessas horas, você abre o livro, vai na parte que está escrito o que é o sofrimento e estuda. Só estuda. Porque muitas vezes a gente cai no que o mundo tá falando sobre um assunto e a gente esquece que a gente tem uma igreja que é mãe e é catequista e que nos dá as respostas e que tá tudo baseado em Jesus, sabe? É claro que ter a opinião dos nossos amigos é muito legal, mas quando a gente tá falando de alguma coisa relacionada à fé e que tem 100% relação com a sua vida, assim, nesse sentido, né? A pessoa que está pedindo a opinião importa muito. E nesse caso aqui, é simplesmente o Padre Pio. Então, né? Ai, gente, agora a terceira dica, eu acho que vocês vão amar. Porque basicamente é você compartilhar esse momento. Eu vou explicar. Quando eu conheci o Lu, ele já estudava mais do que eu. E aí eu comecei a estudar por causa dele. Então, tipo, eu tinha as dúvidas e ele tinha aonde encontrar as respostas. E a gente tinha o nosso dia na semana onde a gente sentava pra debater assuntos sobre a doutrina e pontos que a gente concordava e discordava. E você pode fazer isso com a sua família. O Catecismo de Padre Pio não é pra ser um livro de cabeceira, é pra ser um guia pra sua vida. Foi isso. Beijos e fiquem com Deus. Que com essas palavras você e a sua família tenham um dia abençoado, cheio da graça de Deus, uma semana repleta da bênção do Senhor, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.